Então, pessoal, aqui está o meu sistema solar, funcionando 100%. Até agora, nenhuma anomalia. Estou a rodar 24/24. Agora são meia-noite e poucas, né? São quase 1 da manhã. Deixa eu ver aqui. Então, são meia-noite e 47 minutos. A bateria está em 32%. E a carga é em 450 watts, pessoal. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sou de São Tomé e Príncipe, que é uma ilha insular aqui no Golfo da Guiné, no continente africano. E já há quase 3 meses que nós estamos a viver uma crise energética sem precedentes. Chegamos a ficar quase 12 horas sem energia, ou até mais. Acontece vezes que nós ficamos até 24 horas sem energia da rede pública. E, por conta disso, muita gente tem optado por energia solar nas suas residências. Só que tem havido um problema paralelo, pessoal, que é o seguinte: as pessoas estão instalando o sistema solar nas suas residências, mas não seguem normas, não fazem manutenção, e muito desse sistema tem vindo a dar problemas. A coisa de 1 ano atrás, tinha alguém que fazia manutenção de graça, né? Nem cobrava para ele, e a pessoa tinha um disjuntor dos painéis solares do tipo AC. Então, eu alertei essa pessoa por várias vezes que disjuntor para painel solar tem que ser um disjuntor apropriado de si. Mas o senhor nunca me escutava. E, mesmo assim, mesmo com essa teimosia, eu ia lá fazer a manutenção para o senhor, enfim, porque já é um senhor de idade e tal. Mas um belo dia eu cheguei para fazer a manutenção, era por volta das 9 horas. Eu desliguei o disjuntor do painel. Claro, não vou fazer manutenção no sistema, limpeza e tal, com o disjuntor ligado. E no momento que eu seccionei o disjuntor, aconteceu o arco elétrico. E, desesperado, eu voltei a ligar novamente. O arco elétrico não extinguiu. Começou a pegar fogo. A única solução de imediato que eu tive para extinguir o arco elétrico, eu simplesmente peguei no fio aí do painel, cortei. Aí então depois eu digo ao senhor, tive que cortar o fio porque deu o arco elétrico no disjuntor que eu tinha dito ao senhor que não era apropriado. E, para meu espanto, o senhor aborreceu comigo. Disse, não, como é que isso pode acontecer? Se eu devo ter feito algum procedimento errado, porque esse disjuntor está funcionando aí há muito tempo, nunca deu problema. E é isso, pessoal. Então, foi a partir daí que eu tive um despertar. E eu percebi uma coisa que eu não tinha me dado conta antes, que é o perigo de você mexer em sistema solar de terceiros que já está montado, que você não participou na montagem. É perigoso, porque você pode ter que assumir problemas que não foi você que causou. No caso daquele senhor, para não ter problema com o senhor, eu simplesmente voltei a comprar um disjuntor do mesmo tipo AC, enfim. Não ia pegar o meu disjuntor de DC que eu tenho cá em casa, guardado, e dá-lo gratuitamente. Então, eu voltei a comprar o mesmo modelo de disjuntor, coloquei lá, passei um novo cabo solar para o senhor, mas eu nunca mais fiz a manutenção para ele, nem lhe dei nenhum tipo mais de consultoria no sistema solar, porque eu percebi que, enfim, não vale a pena. Eu estou a tentar ajudá-lo, mas quando dá algum problema ele tem que assumir. Não tem cabimento para uma coisa dessa. E não foi a primeira vez que eu chamei atenção. Eu alertava aquele senhor por várias vezes, cerca de umas 2, 3 vezes que eu fui lá e disse: esse disjuntor precisa ser trocado. Mas o senhor não quis trocar, porque disse que está funcionando muito bem, enfim. E esse problema do arco elétrico acontece justamente por quê? Porque quando o disjuntor está seccionado no modo ligado, está deixando a corrente passar, se ele for AC, ele não dá problema, porque a corrente está fluindo, não acontece nada. O problema aparece justamente quando você secciona o disjuntor. Seccionando o disjuntor, naturalmente, vai acontecer o arco elétrico dentro do disjuntor, e por esse disjuntor não ser um disjuntor apropriado para extinguir um arco elétrico de C, por ele ser AC, então esse arco elétrico, quando acontece dentro do disjuntor AC, a câmara de extinção de arco do disjuntor não consegue extinguir aquele arco. Então esse arco de C acaba destruindo a câmara de extinção de arco do disjuntor. Esse arco elétrico não apaga, continua
até queimar todo o disjuntor e causar um acidente. Então, pessoal, disjuntor, painel solar tem que ser disjuntor DC. Não tem essa história de assim também funciona. Não, não funciona. Funciona enquanto estiver ligado, mas no momento que você vai seccionar, quando ele está gerando, está havendo geração nos painéis, pode dar problema, que é o que aconteceu comigo. Outro problema também que eu venho relatar também que eu percebi é o seguinte. Também é a mesma coisa, mexer em sistema solar de terceiros, sendo que você não participou na montagem. É o seguinte, eu já peguei casos de... Eu fui na casa de alguém me disse, olha, eu tenho um sistema solar aqui e eu preciso saber se dá para eu aumentar a capacidade, aumentar os painéis do sistema. Então, eu fui lá, olhei, disse, ok. E vi que, por exemplo, eu vou dar como exemplo aqui, eu tenho cabos aqui de 25 milímetros, então eu sei que o cabo de 25 milímetros suporta facilmente 70 amperes, sem aquecer. Então, eu disse, ok, pode aumentar os painéis, que, pelo que eu estou vendo cá, tudo vai dar certo. Só que a pessoa que instalou o sistema disse que usou um cabo de 25 milímetros, a grossura parecia ser um cabo de 25 milímetros, mas na verdade não era, era um cabo falsificado, era um cabo de má qualidade, de má procedência. E então o cabo que aparentava ser, ou dizia ser, na sua parte exterior, que era de 25 milímetros, na verdade não era, era só um cabo de talvez de 16 ou até 10, mas só tinha a grossura em plástico. Quando você cortava o cabo, você via a seção transversal do cobre, era bem pequenininha. Então, quando eu disse à pessoa que poderia usar ele disse, lá, pelo que eu estou vendo cá, pela grossura do cabo e tal, pode aumentar a capacidade. Quando aumentou a capacidade, pôs mais painéis e colocou no sistema, eu percebi que começou a aquecer. Então, eu tentando analisar, eu revi o aperto, vim aqui, revi o aperto dos disjuntores, verifiquei os apertos no inversor, vi que estava tudo ok, eu não estava entendendo porque estava havendo esse aquecimento. Foi então que eu suspeitei de tirar o cabo e pôr um outro cabo. Eu disse, pode ser que o cabo está oxidado, né? O cabo está oxidado. Então eu tirei o cabo. Quando eu corto o cabo, eu percebi que o cabo que dizia ser de 25 milímetros nem era 25, se calhar era de 10. Então, se eu não tivesse monitorado o sistema para perceber esse aquecimento, possivelmente o sistema pegaria fogo. Então, por conta dessas experiências, pessoal, eu não recomendo mais mexer em sistemas solares de terceiros, sendo que você não participa na montagem. E, por conta disso, aqui em Santo Tomé, muitas pessoas me ligam, pedem minha ajuda para montar o sistema solar. Então, eu atendo as pessoas, vou ter com as pessoas, vejo as cargas que as pessoas têm, faço o dimensionamento. E eu digo à pessoa, quando for montar o sistema, me liga, ou quando for comprar o equipamento, me liga, para eu ver a especificação técnica do equipamento, ver se o equipamento é o correto, é o mais ideal para a sua residência e tal. Mas o que acontece é que as pessoas, depois que eu dou às pessoas as indicações do tipo potência do inversor, tipo de bateria a comprar, enfim, depois que eu dou às pessoas as informações básicas, as pessoas acham que já estão munidas das informações suficientes e já não precisam mais me contactar. Aí contata alguém, algum terceiro ou uma empresa, monta o sistema todo errado. Eu já vi sistemas solares sem disjuntor de bateria, sem disjuntor de painel, ou seja, os painéis aqui eles instalam diretamente para o inversor, ou seja, também cabos de bateria, cabo de bateria sai do inversor diretamente para a bateria, sem disjuntor, sem nada. Eu já vi, por exemplo, as pessoas instalam sistema solar com inversor híbrido sem um disjuntor, por exemplo, sem uma chave de transferência. Então, se houver um problema no inversor, toda a casa fica sem energia, até que o problema no inversor seja resolvido. Quando o certo, você tem que pôr sempre uma chave de transferência no inversor, de modo que se houver um problema no inversor, você simplesmente chaveia a chave de transferência para a rede pública, até você conseguir solucionar o problema do inversor. E é isso, pessoal. Então tem havido muito esse problema. E muita gente tem feito compras erradas. É o que eu digo às pessoas. Se no momento que você vai comprar o equipamento para o seu sistema solar, se você compra o equipamento errado, já era, você vai gastar o dinheiro. Vai gastar o dinheiro. Então, e o que eu digo às pessoas sempre é
é sempre bom consultar pessoas antes de comprar equipamento de sistema solar. Teve uma senhora que eu fui na casa da senhora e disse assim: a senhora deve comprar um inversor de pelo menos 3.000 watts de potência, híbrido, enfim. Então, eu disse assim: quando for comprar o inversor, entre em contato comigo para eu lhe ajudar, para eu analisar o equipamento que a senhora vai comprar, se é o ideal que a senhora precisa. E passa um tempo, a senhora me parece com um inversor desse tipo, né? De 3.000 watts de potência, mas bem menor que esse. Veja que esse aqui é um inversor de 1.000 watts apenas, ele suporta 2.000 de pico, mas é um inversor de 1.000 contínuo, e ele pesa aqui, esse inversor aqui pesa uns bons 3,5 kg, 4 kg, mas a senhora comprou um inversor de 3.000, bem menor que esse, praticamente a metade desse aqui em tamanho, e achando que ia funcionar. Disseram: não, pá, esses inversores não são para essa finalidade, não é para ligar numa casa para funcionar 24/24, entendeu? Porque a senhora não quis me recorrer a mim, porque achou que já tinha toda a informação que precisava, e fiz besteira. Outra coisa também, eu digo às pessoas: comprem baterias de lítio. Como a bateria de lítio é um pouco mais cara, o que as pessoas fazem? As pessoas vão na internet, pesquisam baterias para sistema solar, e vêem nas lojas, nos sites, aquelas baterias de gel um pouquinho mais baratas, e vão lá comprar essas baterias de gel achando que estão a fazer um bom negócio. Não fazem. Essas baterias vão funcionar por 2, 3 meses, 4 meses, pimba, vai dar problema também. Então, justamente porque o Santo também faz muito calor, há muito corte de energia, aquelas baterias de gel não suportam essas condições de temperatura extrema e muitos cortes de energia sucessivos. Então, são baterias de UPS, coisa desse tipo. É isso, pessoal. Então, aqui em Santo Tomé tem havido muitos problemas na energia solar, e eu, para não ter problema também, mas eu evito mexer em sistema solar que eu não participei na montagem. Se eu não participei na montagem, não sei quem montou, não coloca a mão, porque você vai colocar a mão, vai dar uma opinião, dizer que a pessoa, ok, pode aumentar os painéis, pode fazer isso, pode fazer aquilo, você ainda pode se envolver em problemas, né? Foi o caso de quando disse a senhora que podia aumentar os painéis, quando a bitola do cabo estava errada. O cabo dizia que era um cabo de 25 milímetros, na verdade era um cabo de 10 ou 16 apenas, enfim. Então é arriscado mexer em sistema solar de terceiros, pessoal. Agora, sistemas que eu participo na montagem desde o início, tudo bem, ajudo na manutenção, se houver algum problema eu prontamente pontifico em ajudar, mas sistemas que eu não participei na montagem, por regra agora, doravante, eu não coloco a mão, até porque eu não quero ter problemas, né? É isso, pessoal. Falou, pessoal.